Muito bem, no exemplo C, nós temos que o raio da circunferência 1 é 6, nós temos que o raio da circunferência 2 é 4 e nós temos que a distância entre o centro 1 e o centro 2 é 10. Então, novamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os raios e já vamos ver, né? Então, se eu somar raio 1 com raio 2, dá 10, que é exatamente a distância entre o centro 1 e o centro 2. Bom, já está matada a charada. Ou seja, a distância é igual à soma dos dois raios. E isso aqui, né, já lembra o caso 2, ou seja, as circunferências são tangentes externas, certo? Então, a soma do raio 1 com o raio 2 é igual à distância entre o centro 1 e o centro 2. Então, a distância é 10, o raio 1 é 6, o raio 2 é 4, 10 é igual a 10, tá? Está satisfeita a igualdade. Então, neste caso, nós temos tangentes externas. Letra D, então, nós temos que o raio da circunferência 1 é 6, o raio da circunferência 2 é 2 e que a distância entre o centro 1 e o centro 2 é 1 centímetro. Então, olha só, somando o raio 1 com o raio 2 é maior que a distância. Subtraindo o raio 1 do raio 2, nós temos que assim mesmo é maior do que a distância entre o centro 1 e o centro 2. Então, elas não são secantes. O que ocorre aqui é que 0 é menor ou igual à distância, que é menor ou igual ao raio 1 menos o raio 2. Ou seja, 0 é menor ou igual que a distância, que é 1, é menor ou igual do que a subtração dos raios, que é 4. Certo? Está satisfeita a desigualdade. Então, nesse caso, nós temos que elas são circunferências internas uma à outra. É exatamente aqui, pessoal, o quinto caso, ok? Então, tá bem explicadinho aqui, tá? Uma circunferência interna a outra. Nós temos aí que a distância ela é maior do que zero, tá? Porém, ela é menor do que a subtração do raio 1 do raio 2, tá? Muito bem, pessoal, mais um, a letra E agora. Nós temos que o raio da circunferência 1 é 5 centímetros, o raio da circunferência 2 é 3 centímetros e que a distância entre os centros é zero. Bom, essa aqui não precisa nem fazer conta. Se a distância entre o centro 1 e o centro 2 é zero, significa que elas são concêntricas, ou seja, uma circunferência dentro da outra e as duas possuem o mesmo centro. Perfeito? Centro 1 é igual ao centro 2. Então, elas são concêntricas. Vamos para um próximo exemplo. A F, nós temos que o raio da circunferência 1 é 6, o raio da circunferência 2 é 4 e a distância entre o centro 1 e o centro 2 é 12 centímetros. Bom, nós podemos perceber que somando o raio 1 mais raio 2, ainda assim é menor do que a distância. Ou seja, a distância entre o centro 1 e o centro 2 é maior do que a soma dos raios, né? Nós temos 6 mais 4 menor do que 12. Né? 10 é menor do que 12, está satisfeita a desigualdade. Então, nós recaímos no caso de circunferências externas uma à outra. Seria, então, o primeiro caso estudado. Muito bem, então, gente, vamos para mais um exercício aqui. Então, em cada caso, determine a posição relativa das circunferências. Vamos chamar esta circunferência aqui de lambda 1 e essa circunferência aqui de lambda 2. Então, o centro 1 aqui vai ser menos 1 e 1, certo? E o raio 1 vai ser a raiz de 2. A circunferência lambda 2, nós teremos centro 2, 2 e menos 1, e o raio 2 é a raiz de 5. Tudo bem? Vamos calcular a distância entre o centro 1 e o centro 2. Vai ser exatamente 2 menos menos 1, vai dar 2 mais 1 ao quadrado, mais menos 1 menos 1, vai dar menos 2 ao quadrado. A distância entre o centro 1 e o centro 2 vai ser 2 mais 1, 3, 3 ao quadrado, 9, mais menos 2 ao quadrado, 4. Nós vamos ter
raiz de 13, ok? Raiz de 13 é aproximadamente 3,61. Vamos encontrar aqui a aproximação para a raiz de 2, né? Então é aproximadamente 1,41. E a raiz de 5 é aproximadamente 2,24. Certo? Então, nós caímos na seguinte situação aqui. Ó, raio 1 menos o raio 2 é menor do que a distância entre o centro 1 e o centro 2, que é menor do que o raio 1 mais o raio 2. Vamos verificar isso aqui. Raio 1 é 1,41, raio 2 é 2,24, é menor do que a distância, que é 3,61, é menor do que o raio 1, que é 1,41, mais o raio 2, que é 2,24. Essa subtração aqui vai dar 0,83 em módulo, né? É menor do que 3,61, que é menor do que 3,65. Logo, as circunferências são secantes. Vamos ver o gráfico feito então pelo software computacional. Está aí então, gente. Podemos ver que as duas circunferências possuem 2 pontos em comum, tá? Perfeito? Muito bem, então, pessoal, letra B. Vamos chamar aqui de lambda 1 e aqui de lambda 2. Então, o centro da circunferência lambda 1 vai ser 0, 0. O raio vai ser raiz de 25, que é 5. O centro da circunferência 2 também é 0, 0. E o raio é 4, que é a raiz quadrada de 16. Bom, se as duas circunferências têm o mesmo centro, então não há o que fazer. Ou seja, elas são concêntricas. É uma circunferência dentro da outra, compartilhando o mesmo centro. Aqui podemos ver o gráfico, né? Então elas têm o mesmo centro, tá? Aqui é o ponto 0, 0, que é a origem do sistema, apenas tem raios diferentes. Muito bem, pessoal, então era isso. Bons estudos para vocês aí e até os próximos vídeos.